pessoal. Bem-vindos aí, mais uma live aí nessa quinta-feira. Hoje, então, a gente vai falar sobre o tema que é a fobia social. Mas, antes de mais nada, né, eu gostaria aí de pedir para vocês entrarem, acessarem o meu site. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? www.cuidadodesi.com.br, né? Então acessem para mais conteúdos, artigos, os vídeos que eventualmente eu faço aqui no Facebook também. Eu acabo colocando lá no meu site, e também a minha página, que é @luizenriquepsicanalista, que é a minha página do Facebook, onde eu faço as transmissões, onde eu faço as minhas postagens e também coloco os artigos, eventualmente, quando eu escrevo. Eu também deixo disponível também na minha página do Facebook. Então, a página do Facebook, que também é meu Instagram, e o site www.cuidadodesi.com.br. Então, como eu já havia dito, né, o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre fobia social. Na quinta-feira passada nós falamos sobre a questão da angústia e da ansiedade dentro do espectro da psicanálise, sobre a questão do transtorno de ansiedade. Para essa live, eu separei aqui algumas referências para quem quiser se aprofundar mais, saber um pouco mais aonde encontrar referências sobre esse tema. Então, eu separei algumas referências em Freud, né, as neuropsicoses de defesa, de 1894, né, tem aqui o volume, né, a edição, tudo mais. Também as obsessões e fobias, seu mecanismo psíquico e sua etiologia, né, também aqui da mesma editora. Uma terceira também de Freud, né, os 3 ensaios sobre a sexualidade, obras completas, tá? E o Totem Tabu, também de Freud, que também vai ajudar a aprofundar. Uma outra coisa que eu peguei também para ajudar a elaborar essa live e passar esse conteúdo para vocês é uma dissertação de mestrado da Carolina Rochelle, transtorno de ansiedade social, psiquiatria e psicanálise. Então, essa foi alguma das referências que eu utilizei ali para montar essa live. Quem quiser se aprofundar também pode dar uma olhada, está disponível na internet, todas essas obras, né, de fácil acesso, pesquisar lá, põe o nome da obra e coloca em PDF, que acaba aparecendo. Então, primeiramente, eu vou começar aqui, gente, com uma definição, né, sobre fobia social. Então, a fobia social como um transtorno de ansiedade, pois suas características predominantes são medo e ansiedade excessiva e perturbações comportamentais. Então, se vocês já repararam logo de início, a gente pode colocar a fobia social ou dentro do espectro do transtorno de ansiedade. Inclusive, a fobia social pode ser considerada ou é chamada de transtorno de ansiedade social. Então, quando a gente vai falar de fobia social, a gente está falando, de alguma maneira, do transtorno de ansiedade, que a gente também trabalhou na live passada. Quando a gente fala também, uma coisa que eu queria esclarecer para vocês, quando a gente usa o termo transtorno ou distúrbio, é aquilo que a psicanálise, no seu início, chamava como neurose. Muitas vezes a gente ouve a palavra neurose, muitas vezes em textos, em lives, em ensaios, em artigos, e muitas vezes a gente fica, bom, o que é exatamente neurose, o sujeito neurótico, o que significa? Esse termo neurose, né, dentro da psicanálise, da psiquiatria, até mesmo da psicologia, é substituído pelo termo transtorno ou termo distúrbio. Que o que significaria? Significaria um certo desequilíbrio, né, um desequilíbrio, um distúrbio, né, um desequilíbrio realmente das funções psíquicas, psicológicas ou emocionais. Antes aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Júlia Martins, a Amélia, a Silmara, que estão aqui participando já da live com a gente. Tem mais gente participando, mas elas ali deram o boa noite, né? Então, boa noite para vocês, né? Então, a fobia social, num certo sentido, ela está associada ao transtorno de ansiedade, e ela vai aparecer como esse medo excessivo em relação às situações. Então, assim como no transtorno de ansiedade, né, existe um medo ou de uma determinada situação, ou um sentimento vivenciado pela antecipação dessa situação, que causa sofrimento intenso no sujeito. Sofrimento esse que, assim como no transtorno de ansiedade, passa do sofrimento, né, emocional e psíquico, mas também pode ser somatizado para um sofrimento físico, né, como suor excessivo, palpitação, né, muitas vezes aumento de pressão. Mas então, por que eu estou falando sobre a fobia social e não necessariamente apenas sobre o transtorno de ansiedade?
Porque a fobia social se apresenta em situações específicas. Uma das principais, né, questões sobre a questão da fobia social é sobre falar em público, por exemplo. 95% dos casos de fobia social estão associados ao medo de falar em público. Também se apresenta um medo excessivo da opinião dos outros sobre si mesmo. Também, né, de como os outros nos percebem, né, ou se colocar em situações, né, situações mais onde o sujeito fica em evidência, onde o sujeito é o centro das atenções, onde ele tem que dar uma palestra ou emitir uma determinada opinião, e a partir disso ele acredita que essa é uma situação humilhante, acreditam que todos que estão à sua volta estão reparando, né, de maneira negativa ou pejorativa para suas ações, para suas atitudes, para o seu desempenho, que aquilo vai causar uma humilhação, que a pessoa vai ficar extremamente envergonhada em relação àquilo, mesmo que aquilo não seja, né, não tenha uma conexão de fato com a realidade, ou seja, às vezes as pessoas não estão te observando para te criticar ou com pensamentos negativos, elas estão simplesmente ouvindo aquilo que você tem a dizer. E um outro medo muito recorrente em relação a isso é que as pessoas que estão vendo você percebam esse certo nervosismo, essa certa ansiedade, né, como se as pessoas, como se você fosse um livro completamente aberto e todo o seu estado emocional interno estivesse disponível para a percepção de todos em relação a como você está se sentindo, né, a um momento de ansiedade. Muitas vezes, né, a pessoa, quando ela está que nem eu, por exemplo, quando eu venho fazer a live aqui, sempre dá um nervosismo, né? Você vai falar, né? Tudo mais, sempre dá. Entretanto, esse nervosismo, na maioria das vezes, não transparece e não impede um desempenho que seja positivo. E por mais positivo que possa ser esse desempenho, sempre haverão pessoas, de alguma maneira, que vão, né, pelos motivos próprios, né, tentar, de alguma maneira, ter uma visão negativa, como podem ter visão negativa de todas as coisas, que também não é um problema, faz parte. Então, é um medo de uma crítica excessiva. Né? E quais são os problemas associados a isso? Quando a pessoa passa a ter esse medo excessivo dessa exposição, da opinião dos outros, da visão dos outros sobre aquilo que nós estamos fazendo, da forma como nós nos comportamos, daquilo que nós fazemos, a gente passa a ter um comportamento de evitação, de evitar a situação ou de fugir dessa situação. E a partir do momento que essa ação, esse comportamento de evitação e de fuga dessas situações que nos causam medo, elas passam a ter um efeito incapacitante na nossa vida. Ou seja, nós paramos de realizar determinadas tarefas ou ocupar determinados espaços sociais ou se relacionar com as pessoas por conta desse medo. E aí nós vamos ficando cada vez mais reclusos. Então, dentre o espectro aí da fobia social, né, além do medo de falar em público, de se posicionar, de ser o centro das atenções, isso pode acarretar, por exemplo, problema de relacionamento amoroso, de relacionamento afetivo. A pessoa não conseguir, esse medo pode se apresentar, por exemplo, de um homem que tem medo de falar com mulheres, né, de se relacionar com mulheres, né, de ter interação social com mulheres ou interação social com outras pessoas. E o interessante da fobia social é que, de alguma maneira, ela é subdiagnosticada, ou seja, ela é considerada como um sintoma, né, mas geralmente associado a outros transtornos, ou como, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ela sendo como uma parte, né, como um subsintoma, um subdiagnóstico de um diagnóstico mais amplo, né, que seria o transtorno de ansiedade generalizada, né, que significa que as pessoas que necessariamente apresentam a fobia social é porque elas apresentam um transtorno, né, de ansiedade generalizada. Significa, então, que muitas vezes a fobia social ela é negligenciada. E, em alguns momentos, ela é até estereotipada, no sentido de dizer, bom, a pessoa que tem medo de falar em público, né, eu que sou professor também, por exemplo, a gente vê muitos adolescentes, né, tem muito medo de expressar sua opinião e ser criticado por aquilo, de apresentar um seminário, medo do que vai falar, de ser avaliado, do que vão dizer sobre a sua apresentação, e muitas vezes a gente vai classificando, mas eu sou tímido, sou extremamente tímido, a gente estereotipa, né, esse comportamento, né, como sendo uma pessoa extremamente tímida. E muitas vezes a gente tenta dar algumas soluções, né, no sentido de que, bom, se você não gosta de falar,
Então é interessante que você faça algo na sua vida que você não necessite de fala, que você não necessite de se posicionar, né, ou que você não necessite ficar em evidência. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é, a pessoa que tem um medo excessivo dessa exposição, ela esconde por trás desse medo uma angústia imensa. Então, evitar ou fugir dessas situações, ou ter uma vida social, né, que não necessite, né, de interações tão intensas quanto a maioria das pessoas, não significa que essa pessoa vai deixar de sofrer, porque aquela angústia, né, aquele sentimento, né, de apertamento, ela permanece na vida da pessoa. A Juliana fez um comentário aqui, deixa eu colocar aqui, né? Esses medos e fobias podem estar relacionados a algum trauma de infância ou mesmo algum tipo de influência por parte dos pais? Sim, eu vou falar isso até no final da live. Eu deixei, a Júlia está aqui também, boa noite, eu deixei para falar no final da live, né, que essa é uma das formas, mas também, né, como resolver o problema da fobia social. Um deles seria investigar os traumas, né, que você vivenciou ao longo da sua vida, né, desde a infância ou até em fases mais avançadas, que podem ser a causa, né, ou a origem desse medo, né, extremo, dessa fobia extrema em determinadas situações, seja pela aprovação ou reprovação de algumas vivências ou experiências que você acabou tendo, né? Uma coisa que a gente tem que entender também sobre a fobia social é que é um medo irracional, porém consciente. Isso que é bem interessante. Você tem consciência do seu próprio medo. O que faz com que você tema não só a situação, mas tenha medo de ter medo. Você acaba tendo medo de ter medo. Então, eu temo a situação onde eu estarei exposto a essa situação social, como dar uma palestra ou falar em público, por exemplo, e eu também tenho medo de ter o medo, porque eu receio, né? Eu tenho medo, né? Um monte tenho medo, né? Mas eu tenho receio de que as pessoas percebam esse meu medo. E que esse medo, ao transparecer, não só vai comprometer o meu desempenho, mas fará com que as pessoas tenham uma percepção negativa daquilo que eu sou. Né? Então, é muito interessante isso. O medo é irracional, porque muitas vezes é desproporcional ao perigo real, ou seja, às vezes nem existe um perigo real. Entretanto, né, ela tem esse fator consciente que eu sei que eu temo aquela situação. E muitas vezes só a lembrança, por exemplo, de uma determinada situação, né, ou a expectativa de que você terá que viver uma situação de falar em público, de apresentar um trabalho. Muitas pessoas não se formam na faculdade porque não conseguem apresentar a tese, não conseguem ali defender publicamente a sua tese, né? O medo de ter medo pode levar à síndrome do pânico? Olha, o transtorno de ansiedade generalizado pode, né? A fobia social pode, né? A fobia moral, por exemplo, questões morais, né, que levam ao transtorno de ansiedade podem levar também à síndrome do pânico, né? Tudo isso é o interessante sobre a questão da mente, sobre a questão das emoções, né? Tudo relacionado à psicologia humana, é que uma coisa ela pode ir desencadeando a outra. Né? Não existe uma linearidade. Né? Inclusive, eu estou preparando uma live sobre isso. Né? Quando a gente fala, a gente tem várias subdivisões, né? Vários diagnósticos diferentes. Pra você ter uma ideia, quando o DSM, que é o Guia do Diagnóstico Médico, foi criado, ele tinha 150 itens ou páginas, agora não me lembro. Hoje em dia ele tem mais que 600 páginas. O que significa? Que a gente está cada vez mais subdividindo os diagnósticos, e aí a gente divide, né? Fobia social, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente vai cada vez, a agorafobia, né? Que é o medo de espaços públicos, a gente vai cada vez mais dividindo esse medo e vai tentando cada vez mais um tratamento específico para cada uma dessas questões, cada uma desses diagnósticos, digamos assim. Entretanto, isso atende talvez não ao interesse do próprio ser humano, da existência humana, ou de fato, né, de proporcionar o bem-estar para nós, mas muitas vezes, né, atende, o Kinect vai dizer isso, atende muito mais as questões da indústria farmacêutica, que cada vez mais produz remédios e precisa encontrar uma patologia, né, precisa encontrar uma referência para que utilize aquele remédio, do que efetivamente tratar ali a origem traumática dos transtornos, que, num sentido geral, estão todas relacionadas entre si.
né? Então, por isso que eu falei logo no início da live que a fobia social ela está relacionada ao transtorno de ansiedade generalizado. Então, muitas vezes ela é um subdiagnóstico, um subsintoma, por um lado negligenciado, mas por um outro lado porque evidencia essa relação que a fobia social tem com o transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes a gente quer separar muitas coisas. Eu, quando vou atender as pessoas, muitas pessoas já vêm com um diagnóstico pronto. Ó, eu tenho borderline, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de personalidade, eu tenho obsessão compulsiva. E aí eu pergunto, mas quem deu esse diagnóstico? Ela fala, eu mesmo, lendo na internet, eu mesmo me diagnostiquei. Então, a gente vive numa sociedade que tem essa tendência de sempre se enquadrar numa determinada característica específica, né, como se aquilo fosse definir aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, e de alguma maneira fosse facilitar, por exemplo, o tratamento. Mas eu acredito que não funciona assim, né? Inclusive, a psicanálise também não acredita nisso. Uma coisa que eu gosto muito da psicanálise, eu acho interessante da psicanálise, é que muitos dos nossos transtornos estão relacionados com questões individuais, pessoais, subjetivas, ligadas às nossas vivências e às nossas experiências. Então, eu não posso colocar você numa caixinha dos transtornos, eu preciso conhecer a sua história, né? Daí é o sentido da terapia psicanalítica. A terapia se dá, né, pela fala, pela troca, pela transferência, né, entre sujeito e objeto de análise, que nessa interação vai se desvendando a origem traumática dos sintomas e dos transtornos, que geralmente está associada à sua subjetividade, às suas vivências e às suas experiências desde o seu nascimento, tá? Então, eu até vou colocar aqui, né, que a Juliana perguntou, né, se o medo de ter medo pode levar à síndrome do pânico. Então, eu acho que foi o Rodrigo chegou, a Melissa também chegou. Bem-vindo aí, pessoal. Então, gente, de princípio, sobre a fobia social, a gente tem essas questões. Então, ela pode afetar, aqui eu coloquei alguns prejuízos, né, graves na área da vida, como trabalho, atividades acadêmicas, né, acadêmico no sentido de estudo, né, na escola, compromete a escola, inclusive, o Sibeli também está conosco aí, fatores que pode levar, por exemplo, à evasão escolar é a fobia social, né? A escola é um espaço social extremamente denso e intenso, e isso pode levar também, né? Então, relacionamento familiar, amoroso, a vida social e a vida econômica. Inclusive, Hipócrates, essa questão da fobia, ela é antiga. Hipócrates, ele, que é o pai da medicina, ele descreve um caso de fobia social, né? Que ele fala que tem uma pessoa, né, que se considera um filósofo, entretanto, as suas ideias não são levadas a sério, porque ele é extremamente tímido. E ele não fala porque tem medo de ser mal interpretado pelas pessoas e também de ser mal visto, né? Então, além dele não falar por medo de ser mal interpretado, ele não sai de casa também porque tem medo de ser mal visto, né? Então, ele já descreve, apesar dele não dissertar e não aprofundar sobre isso, a gente já vê que essas questões relacionadas à fobia social ou transtorno de ansiedade social, elas são muito antigas na nossa. A principal evidência seria, então, e o principal, tudo aquilo que leva a um grande prejuízo é essa questão da evitação ou da fuga dessa situação. Essa evitação e essa fuga vai levando gradativamente a uma incapacidade, a incapacitação, e leva a pessoa a deixar de realizar determinadas tarefas cotidianas que aparentemente em outros momentos, outros estados emocionais e psicológicos seriam absolutamente tranquilos da pessoa exercer. Uma outra coisa também sobre a fobia social, além de querer, de poder levar a outras patologias, né, também pode ajudar no desenvolvimento, além da síndrome do pânico, como a Juliana já tinha falado, também sobre depressão, né, o abuso de álcool ou abuso de drogas. A Lia chegou também, boa noite, Lia. A Juliana tem mais uma pergunta. Ó, no caso de criança, é possível reconhecer se ela tem fobia social ou é mais comum em adultos? Então, ela é mais comum em crianças, né? Geralmente a gente percebe por essa situação de evitação, dela tentar evitar ir para a escola, não querer se relacionar com os amiguinhos. Entretanto, ela é mais evidente, ela tem mais incidência no público adolescente, né, entre a fase ali da puberdade e também na fase adulta, né, entre ali, eu li um estudo esses dias, né, que falava
tinha uma incidência muito grande entre jovens de 12 a 17 anos, uma incidência muito grande entre essa faixa etária, mas também entre uma faixa etária ali entre 17 e 29 anos, que está nessa fase, né, principalmente da construção de relações sociais mais profundas, né, mais intensas. Tá? Uma pesquisa, até eu peguei aqui a pesquisa, não peguei esse dado, né, especificamente, né, mas aqui é que eu peguei a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que de 4 a 12% das pessoas, né, no planeta irão desenvolver em algum momento, ou desenvolveram em algum momento, a fobia social ou o transtorno de ansiedade social. Tá? Dos principais problemas que nós podemos ter em relação à fobia social é colocar muita importância na opinião dos outros, como se o seu centro, né, estivesse no olhar do outro, aquilo que você fosse mais definido pelo que o outro dissesse ou pelo olhar do outro do que para si mesmo. Então, você tem um excesso de fantasia, você fantasia demais o que o outro pensa sobre você, e como se essa fantasia de fato representasse o que o outro pensa de você. E você dá uma importância excessiva não só para o olhar do outro, mas para a sua fantasia que você construiu sobre o que o outro pensa sobre você. Né? Então, esses são os principais problemas que você pode identificar na pessoa que muitas vezes, né, tem essa fobia social. E como a gente pode, de alguma maneira, né, tentar combater, vencer, né, ou trabalhar para melhorar essa questão da fobia social? O primeiro dele é a questão do autogerenciamento ou do autoconhecimento. Então, a primeira coisa é compreender o significado das suas reações. A forma como você reage a essas situações, ela geralmente tem um significado. Né? O sintoma, né, na verdade, ele é um sinal, né, uma evidência de uma angústia anterior. Então, essa reação que eu tenho, ela está relacionada ao quê? A que angústia? Qual medo especificamente? Então, por que eu falo que essa questão do autogerenciamento passa pela questão do autoconhecimento? Que é você passar a perceber as reações que você tem ao lembrar, ou ao vivenciar determinadas situações que causam essa dor e sofrimento intenso, e começar a perceber, olha, o que realmente as minhas reações elas estão relacionadas com uma determinada angústia, com determinados medos, com determinadas experiências anteriores, com determinadas vivências que eu tive na minha vida. Começar a se conhecer, começar a se perguntar, se questionar, se olhar para si mesmo, né? Voltar um olhar para si próprio e começar a entender as reações que você tem, seja impulsionadas por lembranças, ou seja, impulsionada por vivências ou por determinadas situações. Então, essa é a primeira coisa interessante para começar a tentar enfrentar para o problema da fobia social. Então, a pessoa tem um problema de fobia social, qual a primeira coisa, digamos assim, que ela poderia fazer? Se perceber. Perceber essas reações, o que ela acredita que significa essas reações quando ela lembra de determinadas situações ou vivencia determinadas situações, o que está por trás, quais são as suas vivências, tentar entender um pouco mais. Eu sei que isso é difícil, né? Por isso que a terapia muitas vezes é necessária. Muitas vezes as pessoas falam, a terapia não é para mim, a terapia não me ajuda, talvez ela não vai funcionar comigo, mas a terapia, principalmente, que eu acredito que é de cunho psicanalítica, ela ajuda você a olhar para si de tal maneira que você passa a se conhecer, e esse conhecimento que você tem sobre si mesmo passa a melhorar a sua confiança em você, porque você passa a entender quem você é, você passa a entender as reações que você tem em determinadas situações, e esse entendimento faz com que você possa confiar um pouco mais em você e, de alguma maneira, tentar superar esses medos, ou enfrentar essas situações sociais, seja das situações ou seja pela antecipação dessa situação. A segunda coisa é conseguir identificar em você quais pensamentos são fantasiosos e quais pensamentos estão conectados com a realidade. Ou seja, será de fato que todas as pessoas que olham para me criticar, olham para me de uma maneira pejorativa, né? Será que significa exatamente isso? Então, o que eu fantasio sobre o que os outros pensam de mim, o que é realidade, né? Qual situação de fato representa um perigo real, né? Seja de envergonhamento, seja de humilhação,
né, seja de ter fazer com que os outros tenham uma percepção negativa de mim? Será até que ponto, de fato, as pessoas estão percebendo o seu suposto, né, nervosismo, suposto ou nervosismo real que você apresenta? O quanto, de fato, esse nervosismo, essa ansiedade, ela afeta a sua eficiência de maneira tão significativa ao ponto de você ter um medo tão excessivo dessa situação? Então, segundo ponto interessante é trabalhar efetivamente o que em nós é fantasioso, o que nós fantasiamos e o que de fato é real. Porque, de alguma maneira, às vezes, nós projetamos isso nos outros, nós projetamos nos outros as nossas angústias, as nossas faltas, os nossos medos, nós projetamos nos outros e enxergamos os outros, na verdade, como nós nos enxergamos. O que pode, né, que aí é a questão que a Juliana tinha comentado, né, sobre o medo, né, de ter medo, quando nós passamos a ter uma visão de nós mesmos, né, a visão que você tem sobre si, distorcida de tal maneira que você projeta essa distorção para os outros. E essa distorção que você tem da visão sobre si mesmo, geralmente está associada à sua história de vida, às suas experiências, às suas vivências, aos seus traumas. Então, muitas vezes nós projetamos a maneira como nós nos enxergamos, e essa construção de como nós nos enxergamos se dá através das vivências, das experiências. Nós projetamos isso para os outros e acreditamos que todos os outros nos veem como nós nos vemos. Então, é muito interessante quando a gente trabalha essa questão de identificar determinados pensamentos, qual a teia imaginária nós criamos a partir da nossa experiência e vivência que ajuda com que nós definamos nós mesmos na influência dessa preocupação excessiva de como os outros nos veem. Ou, por exemplo, né, estar exposto ou vivenciar situações onde é constantemente julgada, onde é constantemente cobrada, onde a pessoa tem que ter um grau de perfeição, uma cobrança, muitas vezes familiar, que não pode errar, porque não pode trazer vergonha para a família. Então, essa pessoa passa a carregar de alguma maneira esse peso, e qualquer situação que eventualmente possa trazer qualquer tipo de envergonhamento, qualquer tipo de humilhação, qualquer coisa relacionada a isso, a pessoa realmente tem um medo, porque talvez isso tenha sido cultivado nela. Então, eu acho que até a pergunta que a Juliana fez, né? Eu acho que essa aqui, ó, pode estar relacionada com algum trauma de infância, algum tipo de influência por parte dos pais. Então, é nesse sentido que pode sim estar relacionado com as vivências, com os traumas de infância, e muitas vezes, né, esses traumas de infância nos definem, seja de maneira positiva ou negativa, ou seja pela consolidação, seja para validação desses valores, dessas vivências que você teve, ou seja pela negação daqueles, né? Você quer ser o oposto daquilo que você aprendeu, de tão ruim a percepção que você teve daquilo, ou de alguma maneira como aquilo te fez mal, você passa a ter uma percepção diferente, querer ser o oposto, né? Se enxerga de maneira completamente oposta, né, da visão que quiseram construir sobre vocês, né? Mais para frente eu vou falar também sobre... eu tenho várias ideias, né, gente? Eu sou uma pessoa que fica aí matutando, né? E o Lacan vai falar muito sobre isso, sobre essa questão de como nós, ao nos definirmos a nós mesmos, ao criarmos a nossa identidade, nós tomamos de empréstimo, né, questões elaboradas pelos outros, né? E isso se materializa através da linguagem, ou seja, símbolos e significados que estão na linguagem, que foram construídos ao longo da história pelos outros, nós utilizamos esses símbolos, significados e sentidos para ajudar na definição daquilo que nós somos, ou na construção da nossa identidade, e também na construção da identidade dos outros. Então, é uma coisa muito interessante isso. Sempre nós carregamos algo que não é só necessariamente nosso. A construção da identidade, ela passa. Então, os pais têm uma influência? Tem. A gente está o tempo todo ouvindo os sentidos e os significados que são transmitidos, né, ao longo da nossa infância, da nossa criação pelos nossos pais. Óbvio que isso vai ter um impacto significativo nas nossas vivências e experiências, naquilo que nós vamos levar, inclusive para a vida adulta, que podem contribuir ou não para a formação de transtornos, distúrbios, de desequilíbrios, de problemas emocionais de toda a natureza. Inclusive, a psicanálise acredita que todos eles, né, estão ligados, de alguma maneira, às nossas experiências de infância, à nossa criação, a grande maioria deles, tá? Então, o segundo ponto é identificar esses pensamentos, né, fantasiosos. A terapia pode ajudar muito para isso, né, identificar os pensamentos que são fantasiosos e aqueles que têm relação
com a realidade, né? A terceira, né, é trabalhar a questão da tolerância sobre essas reações que nós emitimos, seja ao lembrar de uma determinada situação, ou caso a gente esteja na iminência de viver uma determinada situação onde nós estaremos expostos ao convívio social, à exposição social. Geralmente, a pessoa que apresenta fobia social ela tem uma tolerância muito baixa a essas reações, ou seja, quando ela começa a perceber que essa reação passa a vir, seja suar frio, aumentar o batimento cardíaco, a pessoa ela passa a se desesperar de alguma maneira, se desesperar e aquilo passa a se tornar incontrolável de alguma maneira. Então, uma das questões interessantes é identificar, né, como a gente falou no primeiro passo, essas reações, e depois tentar exercitar a tolerância dessas reações, ou seja, ir um passinho de cada vez, tem medo de se relacionar com as outras pessoas, em público, falar em público, né, começar falando para 2, 3 pessoas, para 4 pessoas, para 5 pessoas, você vai vivenciar aquela reação, mas num ambiente controlado. Por exemplo, a terapia, por exemplo, ajuda muito nisso, porque você vai ter que falar com o terapeuta, vai ter que se expor de alguma maneira ali ao terapeuta, vai ter algumas reações e vai aprender a vivenciar essas reações e entender que essas reações não necessariamente são catastróficas e vão simbolizar a total destruição, né, do seu equilíbrio psíquico, né? Então, o terceiro ponto é esse, né? Trabalhar essa tolerância a essas reações, né? E pouco a pouco, no primeiro momento você identifica, né, o significado dessas reações, e depois você passa a exercitar essa tolerância às reações. E aí, por último, né, que eu falei lá para a Juliana que eu tinha deixado para o final, é a questão de identificar a origem traumática. Como eu disse para vocês, a fobia social, que está associada ao transtorno de ansiedade social, mas também quando a gente pensa no transtorno de ansiedade generalizado, ela tem uma origem, ela tem uma angústia, né, um afeto de sustentação, de causa, né, que realmente nos leva a determinados transtornos e a determinadas fobias, determinados medos. Então, identificar essa origem traumática, essa angústia que de fato você carrega, que leva com que você tenha essa fobia social extremamente prejudicial e com um efeito incapacitante na sua vida, e também sobre o transtorno de ansiedade generalizada, é de extrema importância. E aí que entra essa divisão, por exemplo, entre as terapias, né? A psicanálise, ela tem o foco através da palavra, né? Inclusive, eu estou preparando para daqui 15 dias, gente, até convidados daqui 15 dias, eu farei 2 lives, 2 seguidas, sobre a cura pela palavra, para falar um pouco sobre o método da psicanálise, sobre como funciona, como foi construído essa concepção da fala, da palavra que cura, né, de aspecto psicanalítico e terapêutico. Então, a psicanálise tem esse foco. Quando você pega, por exemplo, a psiquiatria, ela dá o diagnóstico baseado nos seus sintomas e trata os seus sintomas, e não a causa efetivamente do problema. Então, vai tratar os sintomas. Você tem a aceleração do coração, ataque cardíaco, suor, vai te dar um remédio para regular ali a química do seu corpo para que você não tenha mais essa reação. Entretanto, a angústia que moveu você até esse transtorno, ela permanece. E quem tem transtornos de ansiedade, medos, ou passa por problemas emocionais e psicológicos, sabe que o medo de voltar a viver aquela sensação é uma coisa permanente na vida. Então, você tem um trauma, você tem um transtorno, você tem uma crise, por exemplo, de ansiedade, e por mais que você tome remédio que controle aquela crise, o medo de que aquele sentimento, de que aquelas sensações, de que aquela experiência retorne, é aterrorizante. É extrema, que é a questão do medo de ter medo. Eu tenho medo de ter medo, eu tenho medo de vivenciar novamente aquelas situações que eu já vivenciei anteriormente. E isso causa extrema dor e sofrimento. Por isso que, olha, em casos extremos de crises extremamente agudas, é necessário sim que você muitas vezes tome uma medicação para que você consiga minimamente, né, ter um equilíbrio, né, psíquico, para conseguir dar andamento e encaminhamento na sua vida. Entretanto, sem a terapia, né, sem as psicoterapias ou a psicanálise ou outras formas de terapia, para que você realmente consiga trabalhar
essa origem traumática, essa angústia base dessa sua fobia, desse seu transtorno, né, a pessoa convive com esse mal-estar, né, muitas vezes não é uma crise, não é um transtorno, mas é um mal-estar que a pessoa carrega por muito tempo, com medo de, em algum momento da vida, ela novamente apresentar ou vivenciar aqueles sentimentos e aquelas sensações que vivenciaram anteriormente. Inclusive, a lembrança disso ela pode ser apavorante e aterrorizante. Por isso que a terapia ela é recomendada mesmo em casos de pessoas que fazem tratamento psiquiátrico e tomam remédios para ajudar a regular os sintomas, que muitas vezes são sintomas extremamente agudos e incapacitantes na vida das pessoas. Bom, gente, é isso. Hoje eu finalizei aí, vou finalizar a live com vocês. Antes de finalizar aí, gostaria novamente aí de indicar aqui para vocês, né, acessarem o meu site, né, que é www.cuidadodesi.com.br, que eu estou preparando algumas lives para explicar o significado desse cuidado de si também. Também o meu Instagram e o meu Facebook, @LuizHenriquePsicanalista, lá vai ter as minhas postagens, textos, artigos, tanto quando eu coloco no site, geralmente eu coloco também no Facebook, entretanto, o conteúdo do site é um conteúdo mais denso, mais aprofundado, tem artigos mais longos, mais aprofundados, dentre os temas. Então, convido vocês aí a compartilharem o vídeo, compartilharem a página no Facebook, entrarem no meu site, acompanharem aí o meu trabalho. Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário, não? A Lília aqui falou, a verdade do medo é sofrível demais, debilitante, exatamente. O medo de ter medo de vivenciar coisas que já foram vivenciadas é terrível. Daí a importância da lembrança e muitas vezes de falar aquilo para que você consiga dissolver um pouco essas questões. Então, gente, eu fico por aqui com vocês, agradeço muito a presença de vocês aí nessa live. Nas próximas eu vou tentar fazer alguns testes, tentar também transmitir no Instagram, que hoje em dia tem um pessoal que fica só no Instagram, mas eu quero agradecer vocês terem aí disponibilizado desse tempo para ficar comigo, para ouvindo aqui eu falar, quero agradecer muito a vocês, e aí a próxima live, provavelmente daqui 15 dias, que eu estou preparando essa sobre a questão da cura pela palavra. Talvez tenha uma surpresa, faça alguma semana que vem aí para fazer o teste no Instagram, mas não tem nada certo. Mas agradeço muito vocês, daqui 15 dias aí conto com vocês de novo para essa nova live aí, essa sessão de 2 lives sobre a cura pela palavra. Então, gente, boa noite a todos, tchau, tchau, e boa semana, bom final de semana, e até breve. Tchau, tchau, pessoal.